Chapitre na yango 4, versículo 4, na verset nango 35. versículo 35. Tutangi maloba nzambe. Ainsi dit la parole de Dieu. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Il laissera la foule et amènera Jésus sur le lac. Dans la barque où il se trouvait, d'autres bateaux les accompagnera. Verset 37. Or, voit qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jeta contre la barque, qui se remplissant d'eau. 38. Lui, à l'arrière, dormit, la tête sur un coussin. Les disciples les relèveront et lui criera, Maître, nous sommes perdus et tu n'attends souci pas. 39. Il se révéla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. 40. Puisqu'il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? 41. Mais Yiphiran saisit une grande crainte. Ils se disant les uns aux autres, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissant? Dieu de grâce, nalingi n'interpréter les aliments commis na yo. Bible s'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont part à la part du Seigneur. Koloyondo loba, afin que monde peuple na yo babik. Nous savons la parole, na ordonné yango aussi canabiso, na kombo na Yesu Masia. Et à moment moko favorable, oyo o accordé biso na tongwa lelo, na kombo na yo shi. Merci na présence du Saint-Esprit, et merci na shekina na yo, oaza nimie katina biso, na kombo na yo shilo. De par la foi ainsi prier et nous disons Amen. Ici quand totangi maloba nzambe, Bible ezo yebisa biso boy. La Bible attend nous disait. Yesu ayebisi ba disciple. Jésus dit sur ses disciples. Bakati sangambo mosusu alaki. Traversant notre lado do mar. Tango bakoti na boîte. Quando entraram no barco, babandi kosala marche. Começaram caminhando. Po bakati sangambo mosusu alaki. Atravessar notre lado do mar. Bible eyebisi nga boy. A Bíblia me diz. Eza na mbonge moko makasa yaki. Há vento que vinha. Pe mopepe moko violent. Há muito vento muito violento. Ndemai ebandi kokota na boîte. A água começou a entrar dentro do barco. Mais pendant mai ezokota na boîte. Quando a água entrava dentro do barco. Makomelo bi Yesu azalaki na position kolala. A Bíblia diz que Jesus estava na posição de dormir. Mai ezokota na boîte bien aimé. A água entrava dentro do barco. Mais Yesu azaya kolala. A
Mas o Jesus estava descansando. Nde badisciple bake kolamusa Os ye. discípulos foram fazer acordar. Oh, nalingi nayebisa peuple de Dieu boye. Dizendo no povo de Deus. Mutu azalaki na position kolala. A pessoa que tinha uma posição de dormir. Meme eza agneau. É um anhão. Pour divinité. A divina. Ye alalaka te. Ele não dorme. Agneau azalaki na position kolala. O anhão tinha uma posição Mais de divinité. Ao Bandama ezokota na bwatu. Quando a água entrava no barco, Meme divinité azomona. o divino ele estava vendo. Onzoka na prophétie. Dentro da profecia, Abandaki kolobela pongi akolala na croix. ele dizia: eu sou de dormir na cruz. Christ na prophétie. Jesus na cruz. Abandaki kolobela pongi akolala na croix. Ele dizia sobre o Yango na bwatu fala na pongi. é por no barco ele Bon tem que na descansar. croix. Porque na cruz, Akolala pongi bien-aimé. ele dormia ao sonho. Abandaki kointerpréter. Ele estava Pongi oyo akolala na croix. o sonho que eles vai dormir na cruz. Na croix tango agneau alali. Na cruz quando a Nde esprit bimi. aí o corpo, o espírito saiu. Tango esprit bimi. Quando o espírito saiu, Meme ekena séjour de mort. foi no Oh, na kati ya séjour de mort. dentro do morto, Eza na sein d'Abraham. é o centro de Abraão, Eza na lien de tourment. é o laço do turmado, Pe eza na lien oyo babengi abim. é o laço que foi chamado de Adin. Banda agneau atikali ya kolala na croix. Quando a União restou na Mais cruz, divinité bimi na kombo ya Christ. mas o divinidade saiu no Oyo eza Cristo. père de Jésus bien-aimé. Ele é o pai do Cristo. Ake na séjour de mort. Ele foi no dia Ake da morte. kokutana ba héros voyants. Foi se encontrar com Bato bakufa lokola ba Kristo. achar que morou como os Ba héros oyo Bible ezolobela bien-aimé. Não que os cristãos Lokola ba Abraham. como Abraão, Lokola ba David. como Davi, Lokola ba Mose. como Moisés. Bien-aimé, divinité ake na sein d'Abraham. O divinidade foi no centro Ake de Abraão. akutani na bango. Se encontrar com eles Pe ayebisi bango e boye. ele diz a eles: J'ai vaincu le monde. eu venci o mundo. A présenter bango chave. Ele representou Pona kotalisa bango ke na longi. a demonstrando que ele Pe pona venceu. kokalime bango. E para lhe calmar, Po ba héros nyonso ya sin alliance. o todo o herói do Babande da kozela graça, temps oyo ya grâce. ele esperava o tempo da graça. Mais bazwaki opportunité na yango te. Não considera esta oportunidade. Yango divinité akende kokalime bango. O divinidade foi lhes calmar. Po temps na yango ekoki nanu te. O tempo que não chegou ainda. Alléluia. Amém. Tango Christ azobima. Quando Cristo saiu, Nde agneau na kombo ya Jésus a déclaré. o anhão no nome de Jesus reclamou. Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Reclamou, pai, por que tu me Christ est que tata bimi. O Cristo como pai Nde saiu. agneau na kombo ya Jésus a déclaré bien O aimé. anhão no nome do Abi Jesus papa reclamou. pona nini otiki ngai. Pai, porque tu me deixaste. Nalingi nayebisa monde entier boye. Eu quero dizer ao mundo inteiro. Nalingi nayebisa église boye. Quero dizendo à igreja, Bebe na kati ya jardin dede. dentro do Éden, Tango double ekotaki. quando venham Banyama nyonso bakimaki bien aimé. todos os animais, Même balion mesmo os leões, oyo tobengi banyama fort. animais fortes. Bebe ces jours là bakima. Naquele dia eles Baoursi bakima bien aimé. o urso também fugiu. Baliopard bakima. O parte também. Mais eza banyama mibale. Há dois animais, Bango bayepa nzambe. eles que vêm a Deus. Balobi toboyi mokili eboma biso. Nós não queremos que o mundo nos mate. Tolingi yo nde oboma biso. Queremos que tu nos mates. Nzambe azwi banyama wana mibale. Deus pegou esses animais, todos Bazalaki ya mwasi na mobali. eram casados. Nzambe abomi banyama wana. Deus matou estes dois animais. Azwi nyama mobali alatisi Adam. Ele fez animais, homem, o pé Azul e a moça, vestiu ela disse Adão, outro feminina vestiu Eva. Omi banyama wana. Deus matou aqueles Ya animais. mwasi na mobali bien aimé. E homem e mulher. Alatisi Adam na Eve. Ele fez vestir Adão e Nzambe Eva. azwi baposo ya nyama. E Deus pegou o pé de Alatisi Adam animais, na Eve.
fez vestir Adão e Eva mpona kobomba bolumbu na bango, para guardar o seu pneu, mpona kobomba masumu na bango. para guardar os seus pecados. Ntango makila ezosopana Quando o sangue estava ya banyama derramado oyo nzambe abomaki desses animais que Deus na mandou kati ya Eden, dentro do Éden, nde livre de vie efungwami bien-aimé. ali o livro da vida se abriu. O nzambe Deus, abandaki deja kolobela ele falava somente pake o pacto, na prophétie. a profecia, na profecia. To makila wana esopani Quando este sangue nde derramou, livre de vie efungwami. esse é o livro da vida se Abomi abriu. banyama tu poso alatisi Ele Adama matou os animais, fez vestir o pele dele no yango moni na Egypte É por isso no Egito, mpo Israel ezala delibre para Israel seja libertada, mpo babima na Egypte para sair dentro do Egito, na vie ya esclavagisme numa vida fo escravagista. balia mwana na pa te Tem que comer o filho do mpe fo bazomakila batia na leto. para meter nas portas. Soki Israel aliaki mwana na pa te te Se o Israel não comer um cordeiro, impossible abima na Egypte bien aimé. será impossível para Fo sair dentro do Israel Egito. alia mwana na pa te Tem que comer um mpe cordeiro azwi makila para pegar o sangue. aplante na baleto. Ele meter O monde te mpe sanga litoi, o mundo inteiro dá-me o sonho. peuple de Dieu mpe sanga O litoi. povo de Deus dá-me o Yo étant qu'église, Tu como igreja, yo étant chrétien bien aimé, tu como cristão, oza su na ntango ta kolia poso, tu não tens tempo para comer o pele. yo fo lia musuni. Tem que comer O carne. musuni O carne yango eza mystère, é misterioso. musuni Carne yango eza lotomo bien aimé, é obrigatório. musuni Carne yango eza bénédiction. é uma bênção. Yo kolia susu poso te Tu não pode mpo comer na kati ya pele. jardin de Dentro do Éden, nzambe azwaki poso Deus pegou a pele, alatisi Ada na Eve fez vestir mpo Adão e abomba Eva bolumbu na bango. para guardar o Mais yo sangue. lokola église, Mas tu como yo igreja, étant chrétien, como cristão, yo folia musuni bien tem aimé. que comer carne. Yango Jésus azoloba É por isso que Jesus está a dizer, bolia nzoto na ngai come-se meu corpo mpe bomela makila na ngai. e bebe meu sangue. Yesu alobi oyo kolia nzoto Aquele que vai comer meu carne, ya kokufa te bien aimé, ele não mpo morrerá, nzoto nde eza bomoi. porque o carne é a vida. Lokola Ada Como Adão, na Eve bazalaki protege na poso, eles estavam protegidos no peles. lokola nzambe aprotegeaki bolumbu na bango na poso, Deus protegeu o seu corpo no oyo nanga peles. fo tolia nde musuni. Você e eu temos que comer o carne. Yesu alobi bolia nzoto na ngai, Come-se meu carne. nzoto nde yango eza bomoi. Este aqui é a Mpe vida. alobi momela makila, Beba-se meu sangue. o makila O sangue yango eza protection. é a proteção. Yango moni Israel É por isso Israel azwi makila mwana na pa te pegou o sangue do cordeiro. aplante ngo na baleto. Ele colocou Banda aquilo nas ange suas de la mãos. mort azwa kosopere. Pelo anjo da morte como operava. Impossible simba peuple É d'Israël impossível tocava mpo assim. makila ezoprotege bango. Porque o sangue protegia. Nalingi nayebisa église, Eu quero dizer à igreja, nalingi nayebisa monde entier, dizendo o mundo inteiro, oyo beme yo zwa makila tu pega o to sangue, makila oyo mela o sangue que tu bebes, eza ya agneau oyo aza ya deux é pattes. do anhão que tem dois pés, Agneau aza na makolo mibale. tem dois pés. Israel amelaki makila te, Israel não me bebeu azwaki sangue. makila ya agneau Ele pegou o sangue do oyo aza na cordeiro, quatre pattes, tem quatro pés. nde aprotegeaki bien aimé, Ele protegeu. nde aplantaki na baleto. Ele meteu na sua Me boca. yo omela makila Tu bebeste o sangue ya nyama do cordeiro, oyo aza na bapati mibale, que tem dois pés, nyama oyo aza na bapati mibale bien que aimé, tem 12 pés. nde yo omela makila na ye Você bebeu seu mpo sangue yo ozala protege. para tu seja protegido. Nalingi nayebisa église, Dizendo na igreja, nalingi nayebisa monde entier, dizendo no mundo, lokola yo omela makila Yesu, como tu bebeste sangue de Jesus. mipepe nyonso baaccident Todo ventre ya kosopa makila bien aimé derramando na sangue vie na yo, na sua vida, meme na libota na yo, na sua família, meme na vie ya bana. Même no seu Cette année este ano. eza nile sans effet. Seu nome Nzambe akopermettre yango te. Deus não permitirá. Soki na Israel, No Israel, soki na Égypte, no Egito, makila ya mwana na pa te, o sangue do nde cordeiro eprotegeaki Israel. que protegeu Israel. À combien plus forte raison? Quando Deus chama razão, Makila ya agneau oyo tobengi na kombo ya Jésus-Christ o sangue que foi chamado de anel de Jesus Cristo, eprotege yo te bien-aimé. que não pode te proteger. Na accident, Nos acidentes, tuna bamoko sibiti. o morte súbitos.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deus derramou seu sangue para si. Otobengi Jésus de Nazareth. Como foi chamado Jesus Cristo de Nazaré, Yoko sopa makila te bien aimé. tu não vai derramar o sangue. Cette année, Este ano, nazolo betanke mosakoli. tu vai dizer como um santo Kobanda na vie na yo. na sua vida, Même na kati ya ndaku na yo. mesmo na sua Na vie ya bana na yo. no seu chifre. Omoko te kosopa makila bien aimé. Quem vai derramar o Posi la sangue? croix. Porque na cruz, Nazomona makila anyo. eu estou a ver o sangue do cordeiro. Makilo esopanaki na croix. O sangue que derramou na Makilo cruz, erachetaki bomoi na que yo. derratou na sua vida, Makilo oyo epesaki yo sali. que te deu a salvação, Makilo oyo ememaki yo na élévation. que te levou na elevação, Makilo eprotegeaki yo bien que aimé. te protegeu. C'est le sang de Jésus-Christ de É o Nazareth. sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Kosi akomi pate. O Cristo tornou Po apesa yo bomoi bien aimé. o pastor para tirar a sua Kosi vida. asekarne na langage ya mwana na pate. Ele se encarnou numa Po linguagem apesa yo bomoi. para te dar a vida. Po monde entier ezala sauvé. Para o mundo inteiro seja Nalingi salvo. nayebisa monde entier boye. Eu quero dizer ao mundo Mpe inteiro, nazoyebisa église. quero dizendo na igreja, Même na Jourdain. mesmo no jardim, Muto Jean-Baptiste apesaki bateme. na pessoa que João Batista Meme batizou, ezalaki agneau. é um anhão. Ntango Jean-Baptiste Quando João Batista abatize agneau, batizou seu Bible anhão, eyebisi nga boye. que a Bíblia diz, Divinité aye na image ya pigeon. a divinidade vem Aye kofandela lipeka. ele sentou na sua ombro. Pendant agneau ozozwa bateme. Quando o anhão foi batizado, Na kombo ya Jésus. no nome de Jesus, Divinité ezalaki wana te. a divinidade não esteve. Mais ntango agneau azwi bateme bien aimé. Quando o anhão recebeu o batismo, Jean-Baptiste abatize ye. o João Batista Nde batizou. divinité A ye. divinidade Na veio image ya kolombe. numa imagem Aye afandi na lipeka. como sentou no seu Pe ombro. likolo etémoigné O seu testemunho. que c'est lui, Este, mon fils aimé. ele é meu filho único. Alléluia. Amém. Bazo traverser bien aimé. Eles estavam a atravessar Comment katisa ngambo mosusu alaki. para ir no outro lado do lago. Bible lobi mai eye ebando kota na A boîte. Bíblia diz que a água veio entrar dentro Mon do pepe lago. moko violent bien aimé. Veio um vento muito Pe forte. mbonge makasi. Muito forte. Ezobeta na boîte. Aquele bateu dentro do Mai barco. ebando kota na boîte. A água entrava dentro do barco. Babilima ya mai batelemi. Aí o espírito de Baye água ko levantou. empêcher divinité akoma na ngambu te. Ele vinha impedir divinidade Mais para não entrar. babosani Eles esqueceram. yende aza mosalisi na nyonso. Ele que é criador Tout de est tudo. créé par lui. Tudo foi criado a ele. Yenda salama bien aimé. Ele é quem criou o Ba mar. esprit mai ekoki kotelemela ye te. O espírito do mar não pode levantar Po contra ye ele. azokatisa Ele está atravessado. azokende kobikisa évangéliste moko. Ele foi salvar Mais ba esprit evangelista. mai etelemeli ye. Os espíritos do mar Po levantam ye contra akoma na ele. ngambu te. Para ele não chegar no outro lado. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Mais lokola aza nzambe. Como ele é o Deus, Marke ba esprit mai. embora os espíritos do Ezo mar réclame ye. estavam Po reclamando akoma na ngambu te. para não ir no outro Mais lado. lokola tout est créé par lui. Como tudo foi criado a ele, Yenda sala nyonso. ele é que fez tudo. Bible bi Yesu akomi na ngambu. A Bíblia diz que Jesus chegou no Tango outro lado. akomi na ngambu alaki. Quando ele chegou no outro lado do Tango azokita mar, na boîte. quando deixou no barco, Fu asimbi libanga. homem que é loucos, Alinga bamba Jésus. ele queria apedrejar Jesus. Asimbi ye libanga bien aimé. Ele pegou-se uma Po pedra abamba ye. para tirar-se a Jesus. On na kati ya Jésus. Dentro de Jesus, Lokola divinité azalaki kati na ye. como havia divinidade, Nazomona ba véritable pierre. eu estou a ver verdadeiros On peitos. tobengi le père angulé. Eu não estou chamado On Pedro tobengi la de pierre de choppement. foi chamado Pedro Chakra, Libango ezalaki rejeté bien aimé. a pedra que foi rejeitada. Yango nde ekomaki fondation de É que l'église. tornou a fundação da igreja. Ezalaki possible.
impossível. Pour fouler gadara abamba Jésus libanga. Para aquele louco Pour la carte Jésus. porque dentro de Jesus, Nós somos na Pierre Anguilé. estou a ver o Pedro Le ligado. véritable libanga. É verdadeira Pedro. C'est Yaoyo Shomashia. É o Jesus Cristo, o Mácia. Yango moni na tomba Lazare. No túmulo do Názaro, Faut bater libanga. tem que colocar a pedra. Babwaki Daniel libula bakosi. Deitar o Daniel dentro do Bebe bater libanga. colocar Pour a Daniel pedra. adimate. Porque o Daniel não Roi aye kobeta caché. O rei Yamende bes. Roi aye beti caché na libanga. ele meteu o carimbo Yamende bes. do peixe, Que Daniel yoko bima lisusu te. dizendo que Daniel não vai mais Babwaki sair. Daniel libula bakosi. Se deitar num buraco, Bazwi libanga munene batie liboso libulu belebe. pegaram pedra, Pour Daniel adimate. para Daniel não Oh, sair. nalingi nayebisa monde entier. Dizendo no mundo inteiro, Nalingi nayebisa peuple de Dieu. que dizendo no mundo Bebe inteiro, pesanga litoi. tem o seu ouvido. Na kati ya Daniel, Dentro do Daniel, nazomona tribu. eu estou a ver o tribo. Pour Daniel, O Daniel, na Israël, Israel, azalaki na tribu ya Juda. ele era um tribo de Oh, Juda. balio na balia balisanaka te. O leão não pode se comer. Balio na balia on se mange pas. O leão e Lio não pode akoki se comer. kolia moninga lelo te. O leão não pode comer Lokola kati ya outro leão. Daniel, Como dentro de nazomona Daniel, tribu ya Juda. estou a ver o tribo do Ezalaki Judas. impossible bien aimé. É impossível. Bakosi balia Daniel. O leão pode comer o Daniel, não. Pendant la nuit, Durante a noite, lion moko aye. leão vem, Aye ko servir Daniel lokola mbeto. vem a servir o Daniel como um Daniel alali likola lion. O Daniel dormiu em cima do leão. Alali na kimia nyonso. Dormiu com toda a paz. Pona kati na ye. Porque dentro dele Le véritable lion. havia verdadeiro leão. Nazoyebisa mutu moko na tongo Eu lelo. estou a dizer uma pessoa neste manhã. Bebe yo dependaka na tribu ya Juda. Tudo depende do tribo do Judas. Banyama nyonso mike mike. Todos os pequenos Meme na animais, libota. mesmo na sua Meme na família, mboka oyo ozali. neste Meme país, sika yo salaka. onde tu Meme trabalhas, sika yo tekaka. onde vendes, Meme sika bana no bazotanga. onde estuda seus filhos, Baza na espace te likolo moi na yo. ele não tem espaço sobre a sua Bakokoka vida. kosimba yo te. Não conseguiria se Banyama pegar. nyonso mike. Todos os animais Baza na pequenos, espace ta kosimba vina yo. eles não têm espaço de pegar Yo essa vida. dependaka na tribu ya Juda. Tudo depende do tribo da Oh, na Judas. kati ya tribu ya Juda. Dentro do tribo da Nazomona Judas, kosi na libota na eu Yuda. estou a ver o leão C'est dos... Christ Yesu de É o Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Lokola yo ozodepende na tribu ya Jésus. Como tu depende do tribo de Jesus. Cette année na 2021. Este ano 2021, Mitambu nyonso bapreparaki mpo na vi na todos yo. armadilhas, aqueles Mabulu nyonso batimola mpo na vi na yo. todos buracos que prepararam Ndenge para ti, batimolaki mpo na Daniel. conforme cavara por Daniel, Bebe nzambe na biso akokunda yango. Deus vai enterrar. Nzambe na nga akokunda yango. Deus vai enterrar. Nzambe na nga akokunda yango. O nosso Deus vai enterrar. Banyama mike bakosimba yo te. Todos os animais pequenos vão te tocar. Tribo da Judas, Na kati ya tribu ya Juda. dentro do tribo da Judas, Banyama nyonso mike bien aimé. todos os animais Cette pequenos, année là 2021. este ano Na vie 2021, na yo baza na espace te. na sua vida não tem Oh, espaço. nzambe azokomisa Daniel. Deus está te fazendo tornar Daniel. Banyama mike baza na bokonzi te likolo vi na Os yo. animais pequenos não têm poder. Nazoloba etanke mosakoli. Estou a dizer como um sacerdote, Nazoloba etanke prophète des nations bien aimé. profeta da nação. Lokoyo ozodepende na tribu ya Juda. Como tu depende do tribo da Oh, aza Judas. Christ Yesu de Ele Nazareth. é o Cristo de Nazaré. Cette année là 2021. Este ano Banyama 2021, nyonso mike. todos os Na animais vie na pequenos, yo. na sua Meme vida, na vie ya ndako na yo. mesmo na vida da Na sua vie ya casa, bana na yo. dos seus Na filhos, kati ya libota. na sua família, Me baza na impact te. não tem espaços. Bakoservir yo. Vão te servir Ndenge baserviraki Daniel. conforme serviram Daniel. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Yesu azotraverse. Jesus estava a atravessar. Me Bible elobi mbonge ye makasi. A Bíblia diz que venha muito ventos. Mbonge eza nini bien aimé? O que é vento? Mbonge eza na langage ya d'échec. O vento é uma linguagem de Eza na langage ya réclamation. é uma linguagem da reclamação. Eza na langage ya koétouffer. É uma linguagem da abafar. Eza na langage ya blocage bien aimé. É uma linguagem da bloqueias. Eza na langage ya prophété. É a linguagem da
eza na langage ya stérilité, É uma linguagem da esterilidade. eza na langage ya kufa. É uma linguagem da morte. Peut-être eza moko barete oyo utolekisa l'année 2020. É a realidade que tu passaste o ano 2020. Peut-être l'année 2020. Aí veio o ano Eza moko 2020. ba réalité. É de Oyo realidade utolekisa bien aimé. que tu passaste. Eza na bambonge réclama ki vina. Evento que reclama a sua vida. Eza na bambonge réclama ki lipamboli na yo. Evento que reclama a sua bênção. Eza na bavague oyo réclama ki croissance na yo. Evento que reclama a sua recrescimento. Po yo avancer te. Para tu não ir à Po frente. yo kende liboso te. Para não ir adiante. Po yo sepela te. Para não ficar feliz. Po nyonso vi na yo esimba te. Para tudo não dar certo na sua vida. Po yo obota te. Para tu não nasceres. To po obala te bien aimé. Para não casar. Mais nalingi nayebisa église. Mas eu quero dizer na igreja. Nalingi nayebisa monde entier. Quero dizer no mundo. Bible bitangu Yesu atelemi. Quando Jesus levantou, a Bíblia diz. Ayebisi mo pepe. Ele disse no ventos. Sois calme. Fica calma. Mo pepe to saki. E o vento obedeceu. Na mbonge ezukimi. E o vento ficou calmo. Lelo atelemi na vie na yo. Ele hoje levantou na sua vida. Natelemisi tata wana na vie na yo. Eu fui levantar este pai na sua vida. Natelemisi ye na vie na yo. Eu fui levantando na sua Cette vida. année l'année 2021. Este ano 2021. Eza na mo pepe moko te kotelemela vie no Não bien há aimé. vento que vai levantar a sua vida. Eza na va moko te ko réclamer lipamboli Não na há yo. vento que vai levantar contra a sua vida. Eza na blocage moko te ko réclamer vie na Não yo. há bloqueio que pode reclamar a sua Eza na vida. échec moko te. Não há derrota Oyo ekoatende vie no bien aimé. que vai aparecer Pe na na sua kati vida. ya libota même na kati ya vie na yo. Mesmo na sua família, na Eza sua na kufa família. moko te kokota. Não há morte que vai Mo entrar. pepe nyonso ekoya. Todo vento que Na virá langage moko violent. com uma linguagem Mpona violenta koréclame vie na yo. para reclamar a sua Mpona vida, koréclame baavantage ya libota na yo. para reclamar os avantages da natelemete ke sua vida. mosako na nzambe. Estou a levantar como um Nabandi sacerdote kopekisa yango. e eu estou a impedir. Na vie no eza na impact A te. sua vida não tem Comme impacto. ce jour là ntango divinité atelemi. Como a divinidade levantou, apekisi bonge bien ele aimé. impediu o Mo vento. pepe E o tosaki ye. vento Ye nde obedeceu. nzambe aza kati na ngai. Ele Deus está dentro de mim. natelemete ke Eu prophète. estou a levantar como um Nabandi profeta. kopekisa mo pepe Eu estou a nyonso. impedir toda Oyo vento kokosimba vie na que yo. pode tocar a sua Cette année vida. l'année 2021. Este ano Oyo 121 kokosimba libota na que yo. pode tocar a sua Cette vida. année l'année 2021. Este ano Oyo 21 kokosimba famille na que yo. pode tocar a sua Cette année família. l'année 2021. Este ano Eza na mopepe moko te. não é um vento. Eza na va moko te bien aimé. Não é um vento Oyo kokoréclame vie na yo. que pode reclamar a sua vida. Napekisi yango. Eu estou a impedir Na kombo na Kristo Yesu. em nome do Cristo Jesus. Va wana eza na bakonti te likolo ya vie na Este yo. vento não tem poder na sua vida. Memi na baprojet na yo. Mesmo nos seus projetos, Eza na bakonti te. não tem poder. Na kati ya ndako na yo. Na sua casa, Eza na bakonti te. não tem Bisika poder. yo salaka. Onde tu Eza na trabalhas, bakonti te. não tem poder. Bisika yo tekaka. Onde tu vendes, Eza na bakonti te. não tem Oyo monde poder. ante yoka ngai. O mundo inteiro ouve. Peuple nini pesanga litoi. O povo de Deus, Deus dá Mutu aza na nzambe. esse que teu Deus. Nzambe babengi na komba Kristo. Que Deus foi chamar o nome de Ye Cristo. nde aza na bakonzi bien Ele aimé. é teu Ye renais. nde atunda na nguya. Ele é teu poderoso. Atonda na bakapasité Tem capacidade ya kopesa solution de dar solução na baproblème na yo. nos seus problemas. Eza na mopepe moko te kosimba vi na yo. Não há que vento que pode tocar a sua vida. Cette année l'année 2021. Este ano 2021, Mopepe oyo réclamaki yo bala te. o vento que te reclamou para não casar, Oyo réclamaki yo bota te. que reclamou para não Oyo réclamaki nascer, yo tonga te. que reclamou para não Oyo construir, réclamaki yo voyager que te. reclamou para não Etanke viajar. mosakoli na nzambe. Como sacerdote, nazoloba etanke boka de Deus. só dizer como a boca de Na vie Deus, no eza na impact te cette na année sua l'année vida 2021. não tem impacto este Comme ano. ce jour-là divinité apekisaki Como yango. naquele dia a divinidade Ngape impediu. napekisi yango sema Eu te. estou a impedir neste manhã. Mosika na vie na yo. Fica longe Na da vie sua vida. mwana na yo mosika. A vida dos seus Na filhos kati fica ya ndako longe. na yo mosika. Na sua casa fica Na longe. mosala na yo No mosika. seu serviço fica Au longe. nom Em de. nome de Jesus. Au nom Em de. nome de Jesus. Au nom de. Em nome de Jesus. Malgré mon pépé, Embora o ventos, mes divinités, a divinidades, a combattu na destinée. ele chegou no destino. Ye asukaka na katikati te. Ele não para no meio. Aza nzambe osoka bandi likambo.
Ele é Deus quando começa. Akomaka tina suka. Ele chega até o Cette fim. année nzambe wana zano elongo. Este ano Deus está contigo. Akosala marche na yo cette année na Ele 2021. caminha junto contigo. Projet nyonso yo kokanga. Todo projeto que vai Passe fazer. nyonso yo kokanga. Todo pensamento Na que vai kombo ya fazer. nzambe azakati na ngai. Junto com Deus que está dentro Ona de mim. bengi Christ de Nazareth. Ele é o Cristo de Nazaré. Akomema yo na finissage. Ele levará a ti no fim. Akomema yo na accomplissement. Ele levará no seu Okomona cumprimento. bilembo bien aimé. Ver os símbolos. Okomona ba lèvres. Vai ver À obras. travers l'onction du Saint-Esprit. Pela unção do Cette année qu'on a manifesté la vie na yo. Este ano vai manifestar na sua vida. Okokende liboso cette année. Irá-se à frente neste Eza ano. leloko moko te komeka koreklame yo. Não é alguma coisa que vai te reclamar. Po Yesu satelemi. Porque Jesus levantou Pe akoti likambo na yo. e ele entrou no seu problema. Akomaka na suka bien aimé. Ele chega até o fim. Malgré mbonge esengaki ereklame marche na ye. Embora que o vento reclamou seu Po caminhada évangéliste abika te. para o Po na evangelista kati vai ya ser fu assim. ya Gadara. Dentro deste louco Nazomona mystère évangélique. estou a ver misteriosa Ndenge evangélica. kopeshe Jésus. É que estava a impedir Po akatisa na ngambo mosusu te. para não atravessar no lado. Onzoka na kati ya Yesu. Porque dentro de Jesus Nazomona divinité. eu estou a ver divindades Oyo asala mai. que fez o mar este ano Ebanda todas, kotraverse. que atravessa. Ebanda kotraverse. Que atravessa. Soki eza bana. Se é Soki filhos, eza santé. Se é saúde. Soki eza vie se é chrétienne. uma vida cristã, Soki eza libala. se é o lar, To soki finance. é o final. Lokolo yo traverse ngambo mosusu. Se tu atravessaste do Olongo na l'an 2020. saíste no ano Okoti 2020, na 21. entraste no Makambo ya 21, vie na yo. as coisas da sua vida, Ebanda kotraverse bien que aimé. atravessa-se bem amado, Ebanda que kotraverse. atravessa-se, Ebanda que kotraverse. atravessa, Nyonso vino kokatisa ngambo. toda a sua vida tem que Soki ene atravessar. pase katisaki ngambo te. Se ano as ultrapassou Lokola a Yesu pessoa, akomaki na destine. como Jesus chegou no destino, Ya yo pe lelo. tu também Cette hoje, année. este ano, Nzambo aza kati na ngai. Deus que está dentro de mim, Makambo na yo. as suas coisas, Azokomisa ngo na accomplissement. Ele está chegando a cumprimento. Na kombo na Yesu Masiya. Em nome de Jesus Cristo, Makambo na yo Nzambe azoyeba na accomplir yango. todas as tuas coisas Deus vai se cumprir. Lokolo katisi bien aimé. Como atravessaste, Yo traverse ngambo mosusu. atravessei em outro Oh, lado, bato ebele bakoki te. que outras pessoas não Oh, conseguiram. pandemie réclame bato Que a ebele. pandemia reclamou, Pandemie réclame bakonzi. que a pandemia reclamou, Pandemie est réclamée monde entier. reclama o mundo Il y a inteiro. beaucoup de personnes. Há muita gente que Lelo baza na sa tombe. está embaixo da terra, Mais yo, mas tu, loko oza na prophétie. como tens a Nzambe ata profecia kati na yo. que meteu dentro de si, Oza na mission bien aimé. tens a missão, Lokola mission wana. como esta missão, Nzambe nana akokisi yango que te. Deus não cumpriu Nde yango ainda. napekisaki Ele corona. disse que ele pediu Ekoka kosimba bomoi na yo te. para Po tocar oza a sua na vida. prophétie bien aimé. Tens a profecia. Lokolo katisi ngambo mosusu. Como atravessaste nos outros lados, Makambo avi na yo. as coisas da sua Nyonso vida ebanda kotraverse. que atravessa, Ebanda kokatisa ngambo. que atravessa no outro lado, Samba mema ngo na ngambo mosusu. que Deus vai levar no outro lado, Ozolongwa na vie célibat. vai sair numa vida solteira, Ozokota na vie bamarie. vai entrar numa vida de casais. Atosalaka na mobali. Embora pode ser Mobali como wana bala oti bien aimé. Deus some não no Lokola yo caso. na bokatisi ngambo Tu mosusu. como atravessar no outro Cette lado, année, este ano, nazobetaka mosakoli. eu estou a dizer como um Nzambe profeta, akopesa ye mbongo. Deus vai dar Atekende dinheiro, kopesa doti na famille na ele yo. vai dar o Lokolo pedidos, katisi ngambo mosusu. como tu atravessar nestes Yo lados, tosimbaki bana te. tu que não Na pegaste l'année 2020. este ano, Mais cette année l'année 2021. este ano Nzambe aza 2021, kati na nga. Deus que está dentro de Le mim, Dieu d'Abraham. Deus de Abraão, Nzambe ya Isaac. Deus de Isaac, Nzambe ya Jacob. Deus de Jacó, Nzambe avisitaki Deus que Abraham. visitou Abraão, Asekisaki Sarah. ele que fez sorrir a Sara, Cet après-midi. este termo Abanda kosekisa que yo. foi de choreiros, Au nom de. em nome de Jesus. Tika sengwe kote na vie na yo. Desde que a alegria que entra na sua vida, Nyonso avino kotraverse. tudo que é da sua vida vai atravessar, Okolonga na épreuve ozokote na gloire. vai sair nas provas, vai entrar nas Ozolonga na glórias, kufa ozokote na résurrection. vai sair na morte, vai entrar na Ozolonga ressurreição, na langage ya prophète okoti na bonheur. vai sair numa linguagem da promessa, Nazolo vai betake entrar mosakoli. na bênção. Mutu aza attentif. A pessoa que está Oyo atenta, akovanda na télévision na ye. que faz ser da sua televisão, Azolanda nga monde entier. que seguir no mundo Nazolo inteiro. betake prophète ya Estou a monde. dizer como um profeta ao mundo.
Soki oza active na ngai. Tu estás ativo a mim. Makambo nazoyebi so ce matin. Tudo que eu estou dizendo neste dia. Ebanda kokokisama na vie na yo. Compre na sua vida. Ebanda kosalama na bomoi na yo. Faça na sua vida. Na kombo na Yesu Em Masiya. nome de Jesus Cristo. Zamba kolongolo na vieille stérilité. Deus vai tirar uma vida da Na esterilidade. kati no nazomona mapasa. As tua vez gêmeas. Oh, nazomona 4 enfants. Estou a ver 4 Na filhos. nzela na yo leta koya na bario. No caminho desse Akoya na estado mboka virá. oyo vandi. Vai vir no país que vive. Po aya kozwa imanje bana wana. Para vir tomar a imagem desses filhos. Po lipambo line kozala grandeur. A sua bênção será grande. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Israël Israelis, bakoma na Kana. eles chegaram na Canaã. Mais avant bakoma na Kana, Antes de chegar na Canaã, Samba pesaki bango promesse. Deus deu a promessas. Que bokokota baum. Vocês já entraram no Mais escravidão. après 4 ans, Depois de 400 anos, nakobimisa bino eu tirarei pe na beaucoup de richesse. com toda a Pe riqueza. bokokende na terre promise. E você irá numa terra promissas. Oyo ezokule lete Que cairá letes na mafuta. com eles. Eza mboka pe. É um país de paz. Eza mboka kimia. É um país de paz. Israël akoma na Kana. A Israel chegou no Canaã. Bebe amela mai ya mabulu oyo atibona te. Ele bebeu água que ele Jesus. não cavou. Alia biloko ya lona te. Comeu comida que ele não plantou. Alala na bandako oyo atonga te. Dormiu na escala que ele não construiu. Nazoloba tant que prophète des Pode nations. dizer como um profeta da Et tant nação. comme sacre le monde. Como um sacerdote Cette do année mundo. l'année 2021. Este ano, Ndenge 2021, Israël a traversé le Jourdain. conforme Israel Yo atravessou po o Jordão, traverser l'année 2021. tu também vai atravessar ano Mais 2021. okomela mai oyo sombi te bien Vai aimé. beber água que você não comprou. Okolata bilamba oyo kobimisela mbongo Vai te. vestir roupa que não compraste. Okolia biloko oyo lona Vai kite. comer que você não semeou. Okolala na bandako oyo Vai tonga dormir te. em umas casas que não Nazoloba tant que construíste. mosakoli. Estou a dizer Ndenge como um esalamaki sacerdote. Israël. Conforme que aconselhou Yo pe lelo Israel, ozobénéficie na tu yango. também vai Na beneficiar. kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Israël Israel azwa biloko ofele. recebeu coisas de Oyo favor amonela pasi te. que ele não sofreu. Yo pe lelo nzambe azokota na Kana. Tu também hoje Deus vai fazer entrar na L'année Canaã. 2022 mpo na yo eza terre promise. Ano 2021 é uma terra Nouvelle vie promessa. ezokota na kati ya bomoi na yo. Uma nova vida que está entrando na sua vida. Makambo ya sika ezokota na vi na As yo. coisas novas estão entrando na Oh, sua vida. nzambe akotia yo dikidiki bien aimé. Deus vai te fazer chorar. Yo kombino oza na posa mutu tasekisa Deus yo. vai te fazer sorrir. Oh, kombino oza na posa ya misise te. Vai dançando, vai Nzambe dançando música. akotia yo dikidiki. Deus vai te fazer sorrir. Okoseka sa misike Vai beta. sorrir sem música. C'est la manifestation de l'œuvre de l'esprit. É uma manifestação da obra do Espírito. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et tant que mosakoli. Como um servo de Deus, Mukolo wana vati fa boya. naquele dia já tem que negar. A désobéir na norme roi. Ele desobediu. Aboyi kotosa oyo ezali posa ya roi. Desobedeceu o desejo Aboyi do rei. kokokisa oyo ezali posa ya roi. Ele negou cumprir o desejo do rei. Nzoka nzambe Ai, oyo aza Deus, divinité que é divindade, azalaki na pense moko na kati ya Ester. ele tinha um pensamento dentro do Esther. Fo vati aboyi na kotosa roi. Ele tem que negar a obedecer Po ao roi rei. akoekarte ye. Para o rei lhe tirar, lhe afastar. Po Ester Para Esther, aremplace de bonga wana. para sentar neste banco. Etanke mwana na nzambe. Como filho de Deus, Etanke mosakoli. como um Ane servo de oyo Deus. bien aimé. Este ano, bem amado, Eza na batouble ekokota na mabala. havia confusão nos lares. Eza na mabala baprésident mosusu bakopanzana. Há um lar que vão ser destruídos. Eza na mabala baministre mosusu bakopanzana. Dos ministros vai ser Soki oza shwa nzambe Tu és de nzambe escolha de akopermete yango Deus. esalama ndenge wana Deus vai permitir para mpo yo acontecer oyingela na esika para wana tu ficar naquele ndenge lugar. alongolaki vati liboso ya roi Conforme tirou Andi faquinha Esther. pegou un Esther, pauvre malheureux fille pobre mulher, apusi ye pembeni ya roi lhe encostou perante o rei. nzambe akopanza mabala mosusu Deus vai destruir outros lares. nzambe akopanza mabala mosusu Deus vai destruir outros divinité lares. akosepare mabala mosusu A divindade vai eza na separar bato outros mosusu lares. bazalaki bapon Outras já foram pontes. vati azalaki pon mpo na ester A Vati foi uma ponte para mpo Esther. nzambe ayebaki Porque
porque o Deus que sabia. yenda zo mérité dans la pembe na roi. Ele não merecia ficar perto Ezande do rei. Esther juif. Ele é mamãe, ele é Esther que Yenda merecia. zo mérité dans la pembe na roi. Merecia estar no lado do rei. Soki nzamba bongisa président moko pona yo. Se Deus preparou um presidente para si, Nazo betake mo sakoli. estou a dizer como Monde ate pesanga litoi. o mundo inteiro dá meu Soki ouvido. nzamba bongisa ministre moko pona Se yo. Deus preparou um ministro para si, Et tant que oza elenga mwasi. como esses jovens, Tika faveur o Esther azwaki bosa roi. Deus te conceda esse Sambe nanga favor. abanda kokokisa ngo pona yo. E Deus cumpre. Au nom de. Em nome de Jesus. Au nom de. Em nome de Jesus. Soki nzamba tia prophétie na kati na yo. Se Deus colocou profecia Ndenga dentro de si, fandisaki ngo na kati Esther. conforme que ele fez sentar dentro de Esther, Tika roi moko na monde. Deus teve um rei no mundo. Confusion kote na kati ya couple na ye. Confusão entra no seu Yo en tant lar. que seria nzambe. Tu, como ser de Deus, En tant que pacte na nzambe. como homem de Deus, Yo o mérité bonga wana. que merece este lugar. Ndenge Esther azwaki bonga ya vati. Conforme Esther concedeu o lugar do C'est Pai. ça l'œuvre de l'Esprit Saint. Essa é a obra do escuro. Pour na kati Esther. Dentro do Esther, Nazomona image de l'église. estou a ver imagens de igrejas. Alléluia. Amém. Tika nzambe na ngai. Deixa que, meu Deus, Yo muto olandi nga na prédication oyo. você que me siga nesta Yo pregação, muto ozolanda nga na prédication oyo. você que estás a me seguir, Monde entier partout bozolanda ngai. onde que estão a me seguir, Tika nzambe aza kati na ngai. deixa que Deus está dentro de mim. Ntango ozolanda prédication oyo. Quando estás a seguir esta pregação, Bekai nyonso bande koréclame lipamboli na yo. todas as casas que estavam a reclamar a sua bênção, Nzambe aza kati na nga na kombo ya divinité. Deus que está dentro de mim em nome de Oyo aza divindade, Christ de Nazareth. é o Cristo de Abanda Nazaré, kokwisa bekai wana. que faz deixar cair essas Po casas cette année yo sepela. este ano para que tu estás feliz. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus, Tika nzambe asala bolamu. deixa que Deus que te faça bem. Année oyo nzambe asala bolamu. Este ano que Deus faça bem. Ndenge yo bimi héros bamosusu bakwei nzambe asala bolamu. Como tu saíste, ou era outro Ndenge caiu. otraverse okoti 21 nzambe nanga asala bolamu. Conforme passaste ano 2021, Deus que te faça bem. Akomisa baposano na destinée. Que faz chegar teus desejos no destino. Olandisama maloba mosakoli na ye. Seguinte o seu obra dos seus servos. Na kombo na Kristo Yesu. Em nome do Cristo Jesus. Nzambe azwa lokumu. Que Deus seja louvado Na ntango malamu apesaki biso. no momento que Ele nos concedeu Ya kozwa ntango kosala partage ya prédication oyo. de partilhar esta pregação. Tika nzambe na biso azwa mpenza lokumu. Deixa que Deus seja louvado. Mutu nyonso akozala dispose na kati ya ndako na ye. Todos que será disponível na sua Monde entier casa, partout bokolanda nga na télévision. onde todos que vão acompanhar na televisão, Nzambe akotya nouvelle vie na kati ya bamoi na yo. que Deus vai levantar outra nova vida na sua Na vida. nzela ya prédication oyo. Sobre esta pregação, Na kombo na Yesu. em nome de Jesus, Sanjola, Sanjola, unaye kulusu, unaye akufeli, oh, toyemba Sanjola, Sanjola. Sanjola, unaye Jésus. Unaye akufeli. Papa nanga oh, toyembi Sanjola, 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 unaye kulusu, oh, kunaye akufeli, papa nanga oh, toyemba Sanjola, 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 unaye Jésus, Père, oh, kunaye akufeli,
mabe nanga bato mabe natomboli yo mosantu kolandisama tant oyo favorable oyo pesaki biso po tolekana kosala partage avec chrétien na yo libelobi maloba na yo ebimaka pamba te po olobi moto akobika na lipa te mais lobiko na bino dépend na nzela maloba na ngai kolo toyoki yo mpe ntango yo lobaka yango bagrâce etikalaka basine etikalaka ton œuvre ezalaka manifeste à travers prédication oyo yesu partout monde entier bakolanda yango kolo ntango moto adispose ta na ye azolanda prédication oyo tika l'onction changement eparaître na bomoi na ye nzambe olongolaki ancienne alliance okotisi biso na nouvelle alliance ya otika makambo nyonso ancienne alliance eleka etanke mosakoli na yo na déclare nouvelle alliance ezala partage ya chacun oyo akozala disposant kolanda message oyo ya makambo asike kota na vi na ye esuka kaka na ye te oyo ezokita na ndako na kati ya ndako nazomona papa mama mpe bana comme ce jour-là na bisom olobi eza lokola onction huile oyo ezokita na moto aro eye na mandefu mpe na bilamba na ye yesu tika peuple no batémoigne yo na nzela ya message oyo po yondo teyi bango à travers ton esprit simple oyo outiliser na tongo oyo na kombo na Yesu au nom de Christ Yesu de ainsi prier et nous disons amen. Amen. Na pesi biso sombote na kombo na Yesu Masiya. Eu vos saúdo vocês todos em nome de Jesus Cristo. Na bolingo oyo Christ Yesu atalisi yo na dimanche lelo. Pelo amor que o Cristo Jesus nos demonstrou, apesaki biso tango moko malamu nos deu bons tempos ya kopartager oyo ezali message na ye de partilhar aqui a sua na mensagem langage ya prédication numa linguagem da pregação, na nzela ya ndeko na bino David no caminho do vosso irmão oyo Davi, aza instrument oyo Nzambe ayebaki na que koutilize é um instrumento que Deus utilizou. naza na ministère Eu estou no oyo ministério Nzambe atia kati na nga que Deus colocou dentro de etanke mim assistant de Dieu como assistente de Deus. naza mandaté Eu sou o mandador mpo na koteya sango malamu na monde entier de pregar o mundo inteiro mpe mpo na kozwa para pegar bato nano bayebi Nzambe te que não conhece Deus, mais baesprit mauvais mesmo os malos même espíritos, les esprits impies os espíritos impuros, oyo nano bayebi Nzambe te que não conhece a nde Deus, toza na recommandation wana temos essa ya recommenda koteya ténèbre évangile de pregar as trevas po evangélicas ténèbre et se repentir para as trevas mudar. comme ce jour-là Como naqueles dias, sec o sete, ntango azwi appel quando recebeu a chamada, ayebaki na kotosa ele obedeceu. ntango andimi appel ya Nzambe Quando ele aceitou a chamada de ntango Deus, abimi libanda ya sek quando saiu fora do sete, nde Nzambe apesaki ekombo mabele Deus chamou, deu nome Terra mpo eyebana koproduire para produzir. yango moni Israel esengaki azala pele E por isso Israel foi chamado mpo bakoma bajudéo chrétien para chamar o judeão cristão, mpo bakoma bakristianisme bien aimé para tornar cristianismo. nga mpe nazwa appel wana Eu também me ya koteya chamaram monde mpe ténèbre pregar o mundo externo. bato bayebi nanu Nzambe na biso As te pessoas que não conhecem nosso na Deus, mwa ntango moke totikali nango no pequeno tempo que nós já estamos, bayeba Nzambe que eles saibam Deus, baleka na repentance que passa no arrependimento, nalola fete esalama que aconteça uma festa lá no gloire céu, ezonge pa tata na que biso a glória volta no nosso Pai. ok naza na mboka Angola Estão aqui em Angola, na capitale ya Luanda dentro de uma capital de Luanda. nalingi napesa bacoordonné na nga Eu vou dar o meu link, eza plus 244 254 931 931 26 26
34 34 06 06 plus 244 mais 244 931 931 26 26 34 34 06 06 plus 244 mais 244 994 900 372 332 613 394 994 999 372 372 613 613. tika nzambe pambola biso. Deixa que Deus abençoe. Nalingi na bakisa eloko moko etanke mosakoli. Vou aumentar uma coisa como pregador. Premier jour na création. Primeiro dia na criação. Nzambe aseparaki ténèbres na lumière. Deus separou as trevas e a luz. Ténèbres nyonso oyo ereklamaki vino na l'an 2020. As trevas que reclamam a sua vida. Lokola yo otraverse l'an 2021. Como tu atravessaste o ano 2020. Na déclaré Paul na Nzambe. Eu estou a reclamar a luz de Deus. Ebanda ko clairer vie na yo. Que esclarece a sua vida. Ebanda ko demeurer na yo. Que demora na sua Cette vida. année otambola na lumière en Nzambe. Que anda com a luz de Pour Deus. Christ est la lumière du monde. O Cristo é a luz do mundo. Ok, lumière est un mystère ya création. A luz é a Na ministério déclaré da tant que criação. mosakoli. Estou a declarar Ndenge Nzambe séparaki ténèbres na lumière. como Deus separou os Na trevas kati e a ya vino luz. cette année l'an 2021. Na sua vida neste ano Ezala 2021. accompagné na lumière en Nzambe. Que seja acompanhada com a luz de Ndenge Deus. ozondima esalamela yo. Conforme toda essa que cumpre. Nabakisi lisusu boye. Eu aumente En tant que prophète des nations. como profeta da nação. Na deuxième jour à création. Pelo segundo dia da nação. Nzambe ayebaki na kozwa mai. Deus pegou a água. Oyo ezalaki na se. Água debaixo. Amemi yango na likolo. Ele levou para cima. Ndenge Nzambe azwaki mai oyo ezalaki na se. Como ele pegou a água de baixo. Amatisaki yango likolo. Foi subir em cima. Cette année l'an 2021. Este ano. Tika vi na yo emata. Deixa que a sua vida soba. Vi na yo emata. Que soba. Élévation ezala partage na yo. Que a elevação seja a sua parte. Cette année l'an 2021. Este ano da ndenge yo traverse. Conforme tu atravessaste. Nzambe amatisa vi na yo. Que Deus faz subir a ndenge sua ozondima ndenge ozosala. Conforme todas a cumprir. Etant que prophète ya monde. Como profeta do mundo. O Nzambe atelemisa pour l'évangile. Que foi Deus levantando pelo evangelho. Nalingi naloba lisusu boye. Eu quero dizer o seguinte. Na troisième jour. No terceiro dia. Na mystère da création. No mistério da criação. Nzambe azwaki sec. Deus pegou sec. Abimisa yango na mokili. Fez sair no mundo. Pe apesa yango kombo mabele. Deu o nome Pe ayebisi mabele eyeba na koproduire. Diz na terra para produzir. Para dar fruto para comer. Et tant que mosakoli ensemble. Como sacerdote. Cette année l'an 2021. Este ano 2021. Lokola yo traversé. Como tu atravessaste. Na vie na yo. Na sua production ezala partage na yo. A produção seja a sua parte. Bofulu ezala partage na yo. A produção seja a sua multiplication ezala partage na yo. Multiplicação seja a sua oyeba na ko produire. Seja na domaine nyonso na vie na yo. Por todo na langage spiritualité. Linguagem même na langage physique. Uma linguagem production cette année. A produção neste ano partage na yo. Seja a sua parte. Na combo na Cristo Jesus. Em nome do Cristo Jesus. Aplaudimos por Deus. Vai, botica na malamu. Ficam bem tchau. Azamalamu Nzambe wana akumbama ngape na pesi no de bosombote
na bayebanso balandi banso oyo bazolanda na ntango oyo napesi bino mbote bino banso na kombo na Yesu. Vraiment toyoki oyo eza ete assistant ya Nzambe Lukombo David Nangola oyo alobi na biso oyo ayebi na koteya biso. Vraiment eza mateya kitoko oyo Nzambe alobi na ye na tina na biso. Vraiment évangéliste Lukombo mbote babizu na nyonso oyo Nzambe atie kati na yo oyebi na kolesa oyo ezali peuple de Dieu. Vraiment alobi ya mingi a déclaré ya mingi ya ngana yo, a déclaré ba bénédiction. Vraiment Nzambe apambola ye alobi ebele na tina na biso oyo nyonso eza posa na biso ntango toza na kondima oyo nyonso ya déclaré. Vraiment tosi tozwi yango na kombo na Yesu yozala kaka na kondima na oyo nyonso ya déclaré. Alobi 2021 vraiment apekisi mipepe nyonso mike aestopa ngo na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso ebande ko marcher te na bomoi na biso et marcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment a programmer belé na tina na biso pour na 2021 eza vraiment esengo mingi. Donc oyo na kwa koloba kaka ete moi lilendisi lisusu po atalisi biso na tina na David lisusu. David ete bayebaki na ko salela ye oyo ezalaki ya bikamwa na libulu oyo ya balion oyo babwakaki ye. Daniel soki azwaki bikamwa po ete azalaki kotambola na crainte ya l'Éternel. Yango wana Nzambe wana aservaki ye. Oui, baprogramme mpona biso babénédiction ya ndenge na ndenge. Toyambi yango mpe tolobi mpe bamen mpo ete toyambi yango na kombo na Yesu. Yango wana toluka kobatela oyo ezali babénédiction na biso bayebi na koprogramme na basali ya Nzambe nyonso na mbula oyo. Mosali na Nzambe nyonso bapesi ye oyo nini ayebi na kodeklare na tina ne peuple de Dieu. Bamisusu bakobati bamisusu kati na kati ya Bible kuti yango moko eza lokola mokolo yango ane ekotaki na journal vendredi. Toyebi ete vendredi wana eza 6e jour. Na 6e jour wana yango bakreaki motu. Tango bakreye ye bapesi ye domination. Donc tokotala ngo na livre ya Genèse tokomona ngo kuna Genèse 1. Donc ce totangi kaka na 26 kuna tokititi na ba 29 tokomona alobi bo dominer a bénir lisusu. Alobi bo dominer. Soki tokoti na 2 Genèse 2 toke na 15 kuna na 16. Alobi tango asali moto apesi ye ake kotia ye na jardin d'Éden. Alobi ete cultiver yango et puis garder yango. Mais malheureusement mobeko oyo bapesaki bango balobi ete nyonso bolia na bino bembuma oyo bolia te bazangaki botosi. Omoni ke na kozanga botosi na bango ezalaki mawa mingi. Donc wana soki totali yango na Genèse 3 ete tokomona yango penza na kozanga botosi na bango nini oyo ekomelaki bango. Bango moko na liboso kutu bakimi na jardin wana bake kobomba manzambe pamba te bapeshe. Bongo Nzambe pe ayokaki bango mawa latisi bango bilamba ya poso. Mais arefizaki bazonga lisusu na jardin wana. Azongisaki bango lisusu kuna te. Abipo ete soki bazongi kuna bakokufa lisusu te. Donc ba bénédiction na biso tozwi fo to garda ngo tozana botosi to bomba ngo pena malamu. Po ete moyini ayeba kobotola biso yango te. Wana ezosenga biso fo totambola na crainte à l'Éternel. Totambola selon ndenge oyo Nzambe alingeli, ndenge Daniel atambolelaki. Balukaki motif, baluki erreur na place à Daniel, bamonaki yango te.
So totali na Daniel 6 wana tokomona ngo penza na kati ya Daniel 6 na verset 11 na verset 21 tina 23 kuna tokomona ke Daniel penza abangaki nzambe na ye, atosaki nzambe na ye, aboyaki kotosa banzamba bikeko, andimaki kufa. Yango wana azwaki oyo ezalaki elonga wana. Tokomona lisusu ete na livre ya Samuel na 1 Samuel 16 na 1 wana tokomona ete Saul kibokonzi na ye oyo nzambe apambolaki ye alongolaki yango. Pourquoi alongolaki yango? Azangaki botosi. Quand même kutu ça a prié na tina na ye. Mais nzambe alobi oko prier ti mokolo nini. Ngai si na rejetaki ye. Na poni mosusu kende po kende ko wendre mutonga na poni. Yangwana eza malamu. Bénédiction tozui ebele ba programmation ba programmer na biso na basala ya nzambe ebele tozui toyeba ko garder yango. D'ailleurs kuta ne onde na lobi na biso ba pesi biso pouvoir ya ko dominer. Donc faut to dominer. Wana tango tozo dominer toyeba ke moyini pe azorote. Akoluka kaka nini aya akwisa. Ponini abotola yo kaka ba bénédiction na yo wana, abotola yo kaka kibokonzi na yo, yango wana ko laisser faire te. Peut-être makomi komi résister lui, il fuira loin de toi. Donc faut te résister devant Moïse. Donc il koko ya te, to batela o ezali bénédiction na biso wana. Donc ndenge Psaume 23 na 1 et l'obina biso, les bons bergers, yaza les bons bergers. Donc, tomitika et pas inaye. Pwete ye, atambwisa biso. Tambo ya kotambwisa biso, nde ekozala malamu. Na Psaume 38, 32, 8. Alobina ye bien que tant tomitike et pas inaye ya kolakisa biso, papa nini, o biso tokotambola nango. Bongo ye, akozala regard na ye kati na biso. Donc, c'est qu'il y a au bomba biso malam, ba programmation, ba bénédiction nyonso tozui. Donc, il toko bate lango malam, et longo na masia, ndenge romain, et lobi nango peke. To tambola na romain 8. Ce qui total na ba 4 kuna, toke na 6. Donc, ba bina biso nini, ti na 8 si susukuna, to tambola penza, na cherté. Donc, kotambola na chair, c'est-à-dire ko kima o eza ba masumu, ko finga, ko yina, ko swana, ko tonga, ba critique, ko lela, donc ito boya penda kotambola na bonzoto. Soki kaka to tamboli na bonzoto, place mawa ezali. Mais to tambola nde na molimo. Soki to tamboli na molimo nde to ko plaire l'Éternel. Wana to ko sepelisa nzambe wana. Et ba bénédiction na biso et ko kangama kaka pe moma nyonso tozo lukaye akomi monisama ndenge Esaïe 59 elobaka nango loboko na yeza mokusete litoi na yeza sorte donc akoyoka biso tango tobeleli tango adresse tango tozana bosenga nyonso tokoluka tokozwa ngo na kombo na Yesu mais biso kaka totambola na crainte à l'Éternel. Amen, amen. Vraiment, Matéa Kitoko. Tobatela. Domination na biso tozana ngo tobatela. Balobi multiplier, remplissez la terre. Cultiver, garder. Toyeba ko garder malamu. Moyinya ko sabiso te. Soki tokoyeba ko garder malamu te, alors ekozana biso passe. Yangwana to tikande molimo mosanto atambwisa biso pwete to tambola malamu. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là,
Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Donc, Saint-Esprit azawana. Tokendeke epai na ye, tobomba makaki epai na ye. Comme ça, nde tokotambola malamu. Tokotambola na molimo. Comme ça, toko plaire l'Éternel. Ba désir nyo sa chair et kozala kati na bisote. Et wana kako na kwa iko bakisa alobi ebele déjà oyo ezalaki kaka sete na beta poto batela oyo ezali ba programmation na biso wana oyo ba programmer epai na biso na basali nyonso. Vraiment bozala béni, bon multiplier, bon remplissez la terre. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mendeto yeba ko garda mo malamu. Amen, amen, amen. Vraiment, nzamba kumbama ane oyo tozo dominer. Likona ba péché pe to dominer likolo nango lokola apôtre Paul alobaki malamu nazolinga kosala nazokoka te me babeka konga nazoboya yango kaka nazosala nani akodelivre nga na libulu ya kufa. Vraiment, toza na domination na biso to dominer, to se laisser faire te. Amen, amen. Yangwana kako na kurai ko bakisa na oyo évangéliste te ki biso pona ko beta pesete to yeba ko bomba penza malamu ba bénédiction na biso. Amen, amen. Bisous. Vraiment, tozo bondela muke ndenge makomi komi ekomama liloba prier sans cesse. À propos ya mateya nyonso tozwi. Vraiment, tobondeli na kombo na Yesu. Okumbama yo sanjolama Yawe. Okumbama yo netolama. Nzambe oyo kotisaki biso 2021. Oyo topesi ate lokote. Osali biso ndengolu. Tozwi grâce Yawe. Tika ete kombo no ekumbama, kombo no sanjolama. Wano tika ki biso. Na ebi ete oza na plan merveilleux na tia na bomoi na biso. Yango na Yawe to kumisi yo. To netoli monene na yo. Oza malamu. Merci na maloba nyonso ya Nzambe. Oye yebi na kobima. Ekwe na mabele malamu. Ebota mbuma mokama na bomoi na biso. Merci pour la domination à cette année. Merci pour la bénédiction. Merci pour la programmation. Oyo moumbu na yo David. Aibi na ko programmer. Natia na ba na Nzambe. Yawe to yambiango na kombo na Yesu. Sika ete oyo kaka nyonso ebaki na ko déclarer Dieu de gloire. Epesame la moko na moko nyonso akolanda. Oyo ezali prédication oyo. Vraiment azala béni programmation nyonso wana elata biso banso na kombo na Yesu Kristo. Yawe tondisa biso na kondima Dieu de gloire. Molimo mosantu conduire biso to tambola na bapa na yo. Afin que moyini aya ko boto la biso te o eza bénédiction na biso o tozwi. Yawe kumba masanjola mapamba te oza malamu. Nzambe oyo saila biso projet ya bonheur et no ya malheur. Yawe zwa na yo lokumu. Nzambe oyo veyaka derrière ya maloba ya basali na yo. Yawe na tondi yo na kumisi yo. Komona ete Samuel ndenge alobelaki o ezalaki na Ana kende Nzambe wana kokisela o eza posa bosenga na yo. Tomoni ete Ana kendeki pe azwaki zemi ndenge asanganaki na mobali pe abotaki o ezalaki Samuel wana ezalaki Eli na Ana elinde alobi na Ana kende ete Nzamba kokisela o posa bosenga na yo. Tomoni ete Ana abotaki Samuel. Nzambe programmation nyonso yo moumbu David a programmé na tina na biso na balandi nyonso na tina na bana Nzambe nyonso ya monde entier. Dieu de gloire tika ete ezala na impact kati na bomoi na biso ba témoignage pesama oye marcha ki te e marché na kombo na Yesu Kristo. Yango ete nazwi autorité ya ko écraser ya ko marcher likona milimo nyonso ya blocage ya freinage ya lenteur ya limitation même ya ba famille boza na place te pe bokoza na place te na kombo na Yesu Kristo. Yawe peuple oyo béni nani akoki ko maudire confondre ba balaki nyonso o bakozala jaloux
bazala confondi bango na bango moko bapotana bandongwana ete peuple oyo apambwami nani akomodire akozala te pe akozalaka te. Merci Yahweh na makasi na biso moko tokoki te yango tomitiki na maboko na yo batela biso afin ke tobombama epai na yo po ete ba bénédiction na biso esalamela biso cette année topesa ba témoignage o nanu epesama te oyo babotaka te babota babalaka te babala basalaka te basala bafere efungwama. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth élevé chaîne moko na moko Dieu de gloire bazale lever na kombo na Yesu Kristo élevé matonga nyonso bazo sambelo na bosolo nyonso élevé bango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh kumba masanjola mapamba te oza malamu. On a sengi na on a sengi te. Laisse que ta volonté, rien que ta volonté parfaite, soit faite sur la terre comme au ciel. Na monde entier mobimba. Pamba te yondoza le créateur. Yondoza iloba suka. Pote iloba suka. Ezabobe pa ina yo. Yangwana ete na selelo sambo nyonso. Na bonde na makila na yo. Na tindi moto na deuxième ciel bozana makokite ya kokanga o ezali ete requête o ezali ete ba programmation o ezali ete ba bénédiction na biso bozana place ya kokangela ngote. C'est là au nom puissant de Jésus bozui confusion na kanabino wana ete lelo le 20 confusion na kanabino confirmation na kanabiso toko témoigner o eza monena nzambe. Yahweh kumba masanjola mapamba te oza malamu. Digne d'être loué, digne d'être adoré. Tu mérites cette louange. Kombo no kumba ma esanjola ma na kombo kitoko Yesu Masia. Oye leki likolo na ba kombo nyos. Oye bénir biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton lobby biso banso. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Chiffre 7. Yango ezali elonga. O eza repos. O eza enchèvement. Donc nzambe azoko enchevé biso. Yangwana amen penza. Nzambe wana kumbama to clôturer na o wana esali 8 o eza localisation. Nzambe wana localiser ngana yo na kombo na Yesu. Merci. Vraiment na pesi mbote na balinga nyonso. Na peuple de Dieu nyonso na monde entier. Na pesi bino ba mbote babonane na libota na nga na bana na nga na chaîne moko na moko na pesi ba mbote na révélation na logos na pesi ba mbote pasteur David pasteur Sedia ba mbote pasteur Pedro bambote na bino baso ba mama Chantal bambote Doris bambote mama Wivine bambote na bino nyonso mama Menje mbote mama Rachel mama Marie mama Clara mama Belita vraiment bambote ba bisous penza groupe à la famille bambote nzambe wana kumbama F-Christ mbote na bino nzambe wana zwa lokumu vraiment napesi bonne année na monde entier mobimba po ete nzambe wana akotisi biso 2021 vraiment eza esengo mingi bisous
sisi. Alléluia. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.